começando mais um Pode Mais Podcast, apresentado por mim, Liana Chafran, e por mim, Beatriz Carvalho, e patrocinado pelas startups Bioprinted, do passado para o futuro da biofabricação 3D, e Psychoprinted, imprimindo um novo ciclo. O episódio de hoje é sobre algo muito óbvio, mas que é sempre muito bom a gente relembrar, porque às vezes não é tão óbvio assim para todos os seres humanos desse planeta Terra. E claro que já era um tema que estava na nossa lista, né, de episódios para gravação, mas também foi uma das sugestões do nosso ouvinte Lúcio Araújo, que nos enviou um e-mail também pedindo esse tema. Muito obrigada, Lúcio. Inclusive, ele também foi um de nossos convidados especiais no episódio número 2. Depois escuta lá a nossa conversa. Então, agora preparem-se para se emocionarem, se encantarem com essas pessoas incríveis que fizeram e fazem a diferença na ciência e tecnologia até hoje. Mulheres na ciência. Muitos são os desafios enfrentados por nós, mulheres, principalmente quando nos inserimos em campos de atuação considerados predominantemente masculinos, como é o caso da ciência. Como competir de forma igual se não temos oportunidades iguais? Afinal, por que nós entramos na ciência? Eu sempre gostei, no meu caso, eu sempre gostei de ciência desde o ensino médio, na verdade do fundamental, né? Quando eu estava, acho que na 4ª, 5ª série, tinha uma feira de ciências, e aí eu levei um microscópio de brinquedo que eu ganhei de aniversário, e aí essa história é boa. E aí eu levei o microscópio, minha mãe me ajudou a preparar as coisas, e eu levei para as pessoas verem o que tinha lá na amostra que eu levei. E o que eu levei para analisar? O que você levou, Bia? Foi o meu piolho, que eu tava com piolho na época. Só que ninguém sabia que era meu, né? Mas eu falei que era da minha vizinha. Sei lá que história que eu inventei, que era alguém lá de casa. Botou a culpa na vizinha, Bia. Eu não sei, mas ficou muito legal. E aí você conseguia ver o piolho lá no microscópio de brinquedo que eu levei para a Feira de Ciências. Isso foi um dos fatos marcantes, mas também no meu ensino médio, eu sempre gostei também de ciência e de biologia, porque já era dividida as matérias, né? Biologia eu gostava muito, química também gostava muito, que eu achava muito mágica as coisas, o professor ensinando e um negócio mais o outro formava um negócio diferente, era uma loucura. Eu achava muito, muito mágico as coisas. Física também eu gostava bastante. E aí essa mistura toda me levou além dos modelos também de cientistas, que aí a gente vai falar, e depois que você falar por que você entrou na ciência. Bom, na verdade, nem eu sei como eu comecei na ciência. Eu acho que desde criança eu tinha essa questão dessa curiosidade. Eu lembro de um fato muito marcante, eu devia ter por volta de uns 6 anos, e era Dia das Mães e eu queria dar alguma coisa para minha mãe. E aí eu resolvi, bom, eu não tenho dinheiro para comprar um presente para minha mãe, então eu vou fazer alguma coisa para ela. E eu sabia que minha mãe gostava muito de perfume. Então o que eu fiz? Na minha época, não estou entregando a minha idade, pelo amor de Deus, mas na minha época tinha um suco chamado Kisuko. Eu não sei se você já ouviu falar, era um pacotinho assim pequenininho de suco. E aí eu peguei um Kisuko vermelho, porque eu sabia que o perfume preferido da minha mãe era vermelho. Eu misturei ele com água, aí eu fiquei pensando, para dar o cheirinho do perfume, aí eu peguei o ralador de queijo da minha mãe, ralei um sabonete dentro do perfume. E aí, como eu sabia que o perfume tinha álcool, eu botei álcool também dentro do vidrinho. Então eu fui lá no vidrinho, eu preparei uma solução, na época eu não sabia que era uma solução. Aí eu coloquei água, álcool, sabonete ralado e Kisuko para dar a cor. E dei para minha mãe. Falei aqui, olha mãe, eu fiz o seu presente de aniversário. E aí, minha mãe, obviamente, ela cheirou aquilo, né? Ela ficou meio desconfiada, mas para não me deixar
triste, né? Aí você vê como as mães são maravilhosas, ela resolveu testar o perfume nela. Eu lembro a cara que ela fez, ela colocando o perfume. Nossa, minha filha, ficou, olha, maravilhoso. Então, então essa assim, foi a primeira lembrança que eu tenho do meu contato, assim, fazendo alguma coisa relacionada à ciência, mas na época eu não tinha ideia, né? Que aquilo Nossa, você já era química. Pois é, né? Na época eu não tinha essa ideia. E eu nunca quis ser, por exemplo, eu tinha como exemplo na minha casa o meu irmão, que é professor de matemática, e eu vi o quanto ele trabalhava, o quanto de prova ele carregava para casa. E aí eu pensei, eu não quero isso para minha vida. Não quero ser professora, não quero corrigir prova, porque eu via o quanto ele se matava, né, para preparar aula, para corrigir prova. Então, na minha cabeça, eu queria ser outra coisa. E aí, meus pais queriam muito que eu fosse doutora, né? E eu sabia que eu não tinha condição de passar no vestibular de medicina. E aí eu comecei a estudar para fazer o vestibular de odonto. Uhum. E aí eu estudei bastante, eu tentei acho que uns 3 ou 4 vestibulares para odonto. No 4º vestibular eu fiquei por pouquíssimos itens, então já tinha certeza que no próximo vestibular eu ia passar para odonto. Uhum. E aí, na época, o meu afilhado, ele tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, e ele morava com a gente, ele e a mãe dele moravam com a gente. E mais ou menos umas 2 semanas antes da inscrição para o vestibular, ele teve um acidente na escola, né? Ele tinha colocado os dedinhos ali no lugar onde fecha a porta, e a porta da escola era aquelas portas de ferro. Ai, meu pai do céu. E aí um coleguinha fechou a porta no momento que ele botou os dedinhos. Então ele ficou com 2 dedinhos da mão assim praticamente pendurados, né? Meu Deus. E aí a mãe dele não podia cuidar dele porque ela trabalhava. Então aí eu larguei os estudos, larguei tudo para poder cuidar dele, porque a gente tinha que, depois que deram os pontos, tinha que fazer uma compressa de água fria e água quente a cada 30 minutos. Então não tinha condição da mãe dele fazer isso e tinha que fazer porque ele tinha risco de perder a pontinha dos dedos. Então aí eu larguei tudo. Quando eu fui fazer vestibular, fazer a inscrição, né, pro vestibular, aí eu já sabia que eu tinha perdido ali umas 2 semanas de estudo, não tinha condição mais de voltar. Aí eu pensei, bom, eu quero odonto. Quais as matérias que eu posso usar no curso de odonto? Biologia ou química? Então eu vou fazer o vestibular ou para biologia ou para química. E aí eu aproveito, se eu passar, eu aproveito as disciplinas e no outro vestibular eu faço o vestibular para odonto e aí eu já vou aproveitar as disciplinas. E aí por que eu não escolhi biologia? Porque eu odiava planta. Eu odiava estudar planta, aquele negócio de gimnospermas, angiospermas e não sei o que. Eu odiava aquilo. Isso aí é meio um saco mesmo, mas... Não é? Aí eu resolvi fazer o vestibular para química. E foi muito legal, porque eu não imaginei que eu ia gostar tanto do curso. Eu esqueci totalmente, depois que eu fui para a universidade, eu esqueci essa história de fazer odonto, né, ou de tentar outro curso, porque realmente eu me apaixonei pelo curso, eu me identifiquei pelo curso. E as coisas foram acontecendo à medida que eu fui terminando minha graduação, fazendo meu mestrado, meu doutorado. Então, assim, eu fui me vendo cientista ao longo do curso. Mas eu não me imaginava, antes de fazer o vestibular, eu não imaginava que eu seria uma cientista. Que loucura! Não sabia dessa história. Pois é, tá vendo? E essa questão até de escolher o curso, né? Depois que no ensino médio, né, eu via que eu gostava de muitas matérias, aí eu pensei, e agora, né? Eu gosto de muitas matérias. Como é que eu vou escolher uma coisa só para fazer vestibular, né? E aí, procurando alguma coisa que eu poderia me identificar, aí eu fui pesquisar na internet o que misturava, né? Biologia, química, física, em uma coisa só, mais ou menos assim. E eu gostava muito eu queria alguma coisa que eu conseguisse criar, desenvolver alguma coisa para que fosse bom para as pessoas, sabe? E aí foi pesquisando, acho que já nos cursos da UNB, que eu vi um curso novo, porque não existia ainda biotecnologia na UNB.
E às vezes, quer dizer, eu já tinha, até pensava em sair aqui de Brasília, né? E aí, quando eu pesquisei biotecnologia, eu vi biotecnologia, que tinha essa mistura de a parte biológica com química, e uma parte que eu achava que ia ter muita tecnologia também, mas eu vi que cada curso ia para um lado da biotecnologia, né? E aí, na UNB, eu cheguei a fazer o vestibular para a USP, né? A FUVEST, Unesp também fiz, para alguns cursos de biotecnologia. E fiz a UNB também, fiz o PAS e o vestibular. Aí eu passei em biotecnologia, e o que eu acho engraçado é que muita gente, quando entrava em biotecnologia, era um curso novo, né? Tinha acabado de criar, acho que eu fui a terceira turma, na verdade, eu fui a terceira turma. E aí as pessoas entravam, os estudantes entravam e não sabia muito bem o que era ainda biotecnologia. Ou então era alguém que queria fazer um outro curso e aí acabou caindo na biotecnologia porque não sabia, não passava em outro curso ou não sabia direito o que queria. E aí eu olhava assim para as pessoas, mas eu escolhi biotecnologia porque é biotecnologia, né? E aí eu fui me decepcionando com algumas coisas no curso, mas não especificamente pelo curso, mas pela vida acadêmica, mas pela ciência. Eu acho que eu me encantei de novo pela ciência quando eu entrei, já estava terminando minha graduação, e aí entrei no mestrado, que eu já imaginava que eu queria entrar no mestrado, doutorado ainda não, e aí foi quando eu me reencantei de novo com a ciência. E aí foi muito, muito legal. Estamos aqui. Durante essa sua jornada, Bia, então desde a graduação em que você começou a estudar biotecnologia até o término do seu mestrado e até mesmo agora desenvolvendo as suas pesquisas dentro das suas startups, das nossas startups, você sofreu algum tipo de preconceito ou algum tipo de pressão por ser mulher? Olha, um pouco assim, eu acho que durante esse tempo todo, eu acho que eu não foquei muito nisso, sabe? Mas eu, depois, passando por algumas situações, eu percebi que, opa, isso aqui eu acho que não era para ser assim, né? Mas eu acho que durante essa jornada eu acabei não ligando muito para as baboseiras e seguindo em frente. E aí acabou que eu não fiquei muito com isso. Mas teve algumas coisas, mas eu não tenho muita, sabe, recordação, porque eu simplesmente não tô nem aí, ignorei e segui em frente, né? Porque o caminho é difícil mesmo, mas infelizmente a gente tem que tirar a força de não sei da onde para seguir. Eu no Brasil, eu confesso que eu sentia mais preconceito pelo curso que eu fazia do que por ser mulher. Né? Uhum. Então, eram inúmeras vezes que, às vezes, eu estava num grupo de pessoas conversando, e aí a pessoa perguntava, você faz que curso? Eu falava, faço química. Aí eu sempre ouvia algumas respostas, tipo, você é doida? Ou, você faz bomba? Ou, você sabe fazer sabonete? Isso, né? Algumas vezes eu ouvi. Agora, aqui nos Estados Unidos, esse preconceito contra a mulher é muito mais escancarado. Assim, você ser mulher na ciência e você ser mulher e o que eles chamam de international, né? Que é um estrangeiro, esse preconceito é muito escancarado. Você sente o tratamento de uma forma muito diferente. Principalmente você sendo estrangeiro, eles acham que você está aqui roubando o espaço deles. Um exemplo claro, essa questão desse preconceito por você ser mulher, eu tive numa entrevista de emprego que eu fiz aqui, e aí no final eu tinha passado por todas as etapas da entrevista, e aí só tinha eu e mais um outro candidato, e aí nós fomos juntos nesse dia para fazer a entrevista final. Quando foi a minha vez,
o pesquisador, né, ele me fez várias perguntas sobre o meu trabalho, sobre o que eu sabia fazer, e eu respondi, obviamente, algumas coisas que ele perguntou em relação especificamente à pesquisa dele. Eu fiquei um pouco perdida, mas em grande parte da entrevista eu respondi. E aí, quando foi para perguntar pro cara, a primeira pergunta que ele fez foi: que time você torce? Oxi. E aí eles começaram a discutir sobre o time, sobre o tipo de cerveja que eles gostavam. Meu Deus. E aí você vê, né? Pô, peraí, eu vim aqui, você me fez perguntas sobre o meu trabalho e para ele você começa a entrevista falando coisas para deixar ele mais à vontade, entende? E aí eles tinham coisas que se conectavam, que era o time, que era a cerveja, e aí você sente, entendi. Aí você dá aquele clique, né? Eu entendi o que está acontecendo. Então aqui nos Estados Unidos, essa questão de você ser julgado porque você é mulher e porque você é estrangeiro dentro da ciência, isso é muito escancarado, né? Nossa, numa entrevista de emprego, por exemplo, você não pode falar que você tem filho, porque se você falar que você tem filho, você perde muitos pontos durante a entrevista de emprego. Imagina uma cientista com filho, a gente vai precisar rodar aqui um experimento, ou a gente vai precisar concluir um projeto que dura 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você tem que estar aqui o tempo inteiro. Se você tem filho, você vai ficar toda hora na cabeça deles, né? Criando uma desculpa para não vir trabalhar. Então você não pode nem citar que você tem filho numa entrevista de emprego, porque isso são pontos negativos para você. Então, assim, é muito difícil ser mulher na ciência, e aqui é muito escancarado isso. E aí, é por isso que eu acho que é interessante que, mesmo nessas adversidades que a gente tem, né, nesses tipos de preconceitos que a gente vive, a gente ter na nossa mente pessoas que nos inspiram, cientistas que nos inspiram, que nos mostram que é possível eu conseguir ser mulher na ciência, mesmo ouvindo tanta coisa, mesmo tendo que, a cada dia, tendo que provar que eu sei o que eu estou fazendo, porque o homem não precisa provar diariamente que ele sabe o que ele está fazendo, mas a mulher precisa. Porque se o homem ele chega lá no laboratório e ele chega com raiva, ele teve uma manhã péssima, as pessoas vão falar: opa, será que aconteceu alguma coisa com ele? Agora, se a mulher chega... Está no direito dele, né? Agora, se a mulher chega da mesma forma, mal-humorada, ou teve uma manhã ruim, o que a pessoa já fala? Ela está naqueles dias. Ela está naqueles dias. Então, o preconceito, ele começa com essas palavrinhas, né? Com essas piadinhas que a gente tem que, o dia inteiro, a gente tem que ficar bem com todo mundo, a gente tem que ficar provando a cada 5 minutos que a gente sabe o que está fazendo, porque a cada 5 minutos eles ficam te testando porque você é mulher. Porque se ela é mulher, ela não sabe fazer, ela não entende do trabalho, né? Só ela não entende, ela exatamente. É mulher. A questão de cálculos, né? Quantas e quantas vezes eu na faculdade fazendo as disciplinas de cálculos e os professores fazendo piadinhas do tipo: isso aqui eu duvido que uma menina aqui da sala consiga responder. Meu Deus, é absurdo. Professores, por exemplo, que na época dando aula de química orgânica, né, e falando sobre a visão tridimensional das moléculas, em sala de aula falando: a mulher não sabe enxergar de forma tridimensional. Então, o tempo inteiro você fica, sendo testado, o tempo inteiro você fica sendo julgado por você ser mulher. Então, é por isso que eu acho importante a gente ter essas pessoas que nos inspiram, principalmente dentro das nossas áreas. Tem alguma cientista que te inspira, Bia? Então, engraçado é que começou bem antes de eu entrar na faculdade, foi bem no ensino médio, que eu estava na aula de biologia, e aí tava falando, e a professora, o professor, não lembro na época, falou sobre uma cientista que ganhou 2 prêmios Nobel. 2.
em áreas diferentes. Marie Curie. Quando eu ouvi falar dessa mulher, eu falei, meu Deus, que mulher fofa, né? Porque temos futuros cientistas, mini cientistas ouvindo nosso podcast, né? Isso. Que mulher massa! Quem é essa pessoa? E aí que eu fui pesquisar mais sobre ela, e aí ela tá junto comigo desde o ensino médio, na faculdade, ela tá junto comigo e eu amo essa mulher. Amo, de paixão. A Marie é uma figura que eu acho que ela inspira muitas e muitas mulheres, desde que nós tomamos conhecimento da força que ela teve, da coragem que ela teve e da persistência que ela teve. Então, muitas pessoas conhecem somente, né, a parte bonita, né, da vida da Marie Curie ou da Mary Curie, que é como eles chamam aqui. Mas, na verdade, ela passou por várias situações difíceis, muito preconceito. Imagina você ser a única mulher professora em uma universidade, dando aula para um curso que era predominantemente masculino, que era o curso de física. A gente vai falar um pouquinho sobre a história da Marie, mas eu concordo com você. Para mim também, ela foi e é a maior cientista de todos os tempos. Para mim, ela é a pessoa que me inspira, não só pelos trabalhos científicos que ela fez, mas pela coragem que ela teve em vencer todos os preconceitos e poder desenvolver o trabalho dela da melhor forma que ela podia. O que é muito legal é que a filha dela, ela também é cientista. Né? E então, assim, você vê que... Imagina você tem uma mãe, sua mãe é uma das maiores cientistas do mundo, né? Então, acho que a pressão aí também para ela é muito grande. Não é à toa que ela também ganhou um prêmio, né, Nobel. Ela também ganhou um prêmio Nobel. A gente até pode discutir um pouquinho sobre isso. E é por isso que esses modelos são muito importantes, né? Porque imagina se a gente não fica sabendo. Muitas dessas cientistas, a gente só ficou sabendo dos grandes feitos delas depois que já passou, depois que elas morreram, muitas vezes, né? Exatamente. Na história da humanidade aí, a gente tem muitas mulheres cientistas, pesquisadoras, inventoras que foram geniais desde a antiguidade, né? E elas realmente eram julgadas o tempo todo, foram condenadas muitas vezes, colocadas de lado por fazerem o que elas sabiam fazer, que era ciência, e o que homens jaziam, né? E eram julgadas por só ser mulher. Um dos exemplos que a gente tem, desde a antiguidade, né? Uma das mais antigas que ficou bem famoso, tem filme com a vida dela, é a Hipátia de Alexandria, no Egito, que era lá do Egito, na época do Império Romano. Ela foi uma filósofa grega que lecionou matemática, filosofia, astronomia. E ela é considerada praticamente a primeira mulher matemática da história. E quem quiser saber mais, tem um filme que fala sobre a vida dela, que é a Alexandria. Continuando na nossa linha do tempo, né, a gente vai ter outros cientistas, por exemplo, na época medieval também, mas por causa da época, às vezes algumas estavam relacionadas a conventos, outras fora de convento também, mas nós tivemos alguns exemplos. Mas depois, no século XIX, também nós temos uma mudança de pensamento, aí já começa a mudar o cenário na ciência. Muitas mulheres também foram proibidas de frequentar aulas, você até comentou, né, da Marie. Muitas foram proibidas de atuar como cientistas, e até quando conseguiam, né, atuar como cientistas e trabalhar e dar aulas, eram as únicas em uma universidade e sofriam tanto com isso. Existem também diversos casos na história de pesquisas de cientistas mulheres que foram roubadas as suas pesquisas, ou que a participação delas simplesmente foram ignoradas, diminuídas. Um dos casos famosos é o caso da Rosalind Franklin, que ela foi uma química física britânica
Ela estudou porosidade do carvão, estruturas moleculares do grafite, RNA viral e a descoberta do DNA, que na verdade a gente às vezes conhece os nomes mais do Watson e Crick, por exemplo, mas ela que usou raio-x para tirar a foto famosa do DNA que praticamente mudou a história da biologia. Na época, ela foi para um laboratório que trabalhava em projetos relacionados ao DNA, e no mesmo laboratório tinha um cara chamado Wilkins, e ela trabalhava nesse laboratório e eles trabalhavam em projetos separados, né? Enquanto isso, uns outros 2 caras, James Watson e Francis Crick, que é os que a gente mais ouve falar, eles também estavam em outro laboratório e estavam também tentando determinar a estrutura do DNA. Só que o cara que trabalhava com a Rosalind, ele mostrou a imagem da foto do DNA que ela tinha tirado sem ela saber que ele mostrou, né? Ela nem sabia que ele estava fazendo isso. E aí ele mostrou a foto dela para esses 2 caras, Watson e Crick. E aí, o que aconteceu? Watson, Crick e esse coleguinha que trabalhava com ela no laboratório, que era o Wilkins, eles deduziram então a estrutura correta do DNA, quer dizer, eles publicaram, né, na série de artigos da revista Nature, uma das mais famosas até hoje, né? Isso em 1953. E a Rosalind Franklin também publicou nessa mesma edição da revista sobre a estrutura do DNA, só que fornecendo mais detalhes, né, sobre a estrutura. E aí, esse rebuliço aí da imagem, que eles falaram que deduziram a estrutura, Watson, Crick e Wilkins receberam o Prêmio Nobel em 1962, o Prêmio de Fisiologia ou Medicina, por esse trabalho. E o que aconteceu? Rosalinda, ela morreu de câncer de ovário 4 anos antes deles receberem o Prêmio Nobel. E como o Prêmio Nobel ele não é concedido depois que a pessoa morre, né, postumamente, a gente nunca vai saber se ela realmente teria recebido o prêmio, se ela teria recebido esse crédito pela descoberta, ou a gente nunca vai saber, né, se ela teria recebido parte desse prêmio, porque quando eles receberam, eles não deram nenhum crédito também a ela, né? Esse tipo de comportamento também na ciência é muito comum, né? Por isso que muitos grupos de pesquisa, eles trabalham de forma a proteger o máximo possível aquilo que estão fazendo, porque existe muito disso, a pessoa trabalha anos para conseguir chegar a um resultado, e aí a pessoinha do lado vai lá, olha aquilo, copia, publica antes, e aí ela que acaba ganhando todos os louros, né? Isso é muito, infelizmente, é muito comum na área da ciência, né? Isso que é uma das coisas que me chateia nessa área da ciência acadêmica, é lamentável. Outra cientista famosa também, que vocês devem conhecer, é a Katherine Johnson, que ela foi uma matemática muito importante para a NASA, antes de até ela ser NASA. Nas primeiras missões ela foi pioneira, ela ajudou a fazer os cálculos que ajudaram a enviar astronautas para a órbita, e também, mais tarde, foi o que ajudou o homem chegar à Lua, né, na missão Apollo 11. Ela também está naquele livro que se tornou filme, Estrelas Além do Tempo, vocês devem conhecer, um filme muito legal, que fala justamente sobre as matemáticas e engenheiras afro-americanas da NASA. E a Katherine foi uma das mulheres negras que formaram a equipe no centro de pesquisa justamente para calcular esses primeiros lançamentos espaciais da NASA. Ela morreu recentemente, né? Nesse ano, no início do ano, em fevereiro, aos 101 anos. 101 anos. Então ela pôde ver essa homenagem feita a ela no filme, né? No filme Estrelas Além do Tempo. Ela viu e também recebeu uma medalha uma das medalhas mais importantes
nos Estados Unidos. Ela foi entregue pelo Barack Obama. Nossa, foi muito legal. E a cientista, então, que eu acho que uma das cientistas mais recentes, né, digamos assim, mais conhecidas do século XX, é a Marie Curie, né, que é o que a gente começou a abrindo o nosso episódio. A gente falou sobre ela e sobre a importância que ela teve, né, nas nossas vidas. Nossa querida Marie Curie. Então, a Marie Curie, ela foi uma das... Assim como você falou, ela recebeu 2 prêmios Nobel, um na área da química e outro na área da física. E ela foi a responsável pela descoberta do rádio e do polônio. Rádio elemento químico, pelo amor de Deus, não foi do rádio, né, do rádio elemento químico. Os estudos da Marie Curie, eles começaram na época ainda que ela fazia o doutorado dela. E ela era casada com um professor da Universidade de Sorbonne, em Paris, Pierre Curie. E os estudos dela começaram na época ainda do doutorado dela. No doutorado dela, ela começou a estudar os sais de urânio. O estudo dela era baseado nos trabalhos de Anthony Becquerel, que ele também estudava alguns corpos fluorescentes que, quando submetidos à luz, eles emitiam raios de natureza diferente daqueles que tinham sido descobertos, que eram os raios X. E aí ela começou a observar que alguns sais de urânio também emitiam luz, só que nesse caso eles emitiam luz de forma espontânea, e que essas luzes elas marcavam chapas fotográficas sem que houvesse um tipo de excitação inicial, ou seja, sem que houvesse a ação preliminar da luz. A Marie, ela começou esses estudos com sais de urânio junto com o marido dela, mais uma vez falando, né? A Marie estava no doutorado, o marido dela já era professor da Universidade de Sorbonne, e ela precisava de um lugar, de um laboratório para fazer os experimentos dela, e isso que é a coisa mais maravilhosa, né? Todos nós cientistas, nós temos essa necessidade de trabalhar em laboratório, assim, grande parte, né, dos cientistas. E ela precisava trabalhar no laboratório, mas ela não tinha acesso aos laboratórios. Então ela começou a fazer os primeiros experimentos dela dentro de um hangar, né? Aqueles hangares que você guarda pequenos aviões. Então ela começou a fazer esses experimentos dela ali, num ambiente que você não tinha um controle de temperatura, que era o tempo inteiro acometido por umidade, então tinha muita goteira naquele ambiente. E era um ambiente que ela tinha disponível para mexer com elementos químicos radioativos, né? Então, é uma coisa muito louca, mas foi justamente por causa desse não controle dos parâmetros ambientais que ela tinha ali, né, das características físicas do ambiente, ou seja, ela não tinha controle de temperatura, ela não tinha controle de umidade. Isso acabou sendo importante para que ela pudesse observar que determinados elementos químicos, eles emitiam radiação de forma espontânea. Não importava a temperatura, não importava a umidade, não importava nenhum tipo de agente externo que pudesse estar influenciando aqueles elementos a emitirem radiação. Quando a Marie terminou o doutorado dela, ela ainda não tinha descoberto, na verdade ela já tinha descoberto o rádio e o polônio, mas ela não tinha credibilidade no trabalho dela, porque na época você só podia considerar um elemento químico que tinha sido descoberto se você conseguisse obter a massa atômica desse elemento. Se você não obtivesse a massa atômica desse elemento, você não podia dizer que você descobriu um novo elemento químico. Então, ela e o esposo, o Pierre Curie, eles estudaram por 4 anos tentando fragmentar minérios, um desses minérios que é o que fez com que eles conseguissem, né, descobrir o rádio e o polônio. Esse minério se chamava Peckblenda. Então eles começaram, e era um minério que é extremamente caro, então porque esse minério ele era usado, né, ele era usado para retirar sais de urânio e também para fabricação de vidros na época. Então eles acabavam trabalhando com o resíduo que era descartado desse minério, então era uma quantidade muito pequena. E para poder chegar na massa atômica, eles tinham que fragmentar esse minério em tamanhos muito pequenos
até que eles conseguissem chegar a uma massa que eles pudessem comparar com a massa atômica. Eles tentaram isso por 4 anos, não conseguiram. O marido dela acabou desistindo no meio do caminho e ela continuou insistindo nesse tipo de atividade, né, nessa descoberta, até que depois de mais 3 anos ela conseguiu finalmente identificar a massa atômica desses elementos, tanto do rádio quanto do polônio. A vida da Marie, ela sofreu, como a vida de qualquer um de nós, muitos altos e baixos. Então, um pouco antes dela receber um dos prêmios Nobel, o marido dela faleceu. A universidade de Sorbonne, na França, tentou substituir o marido dela por um outro professor, porque, veja bem, na época só tinha professores homens dando aula nessa universidade. Então a universidade tentou substituir o professor Pierre Curie por outro professor, mas não encontrava nenhum que estivesse à altura, e aí acabou cedendo para que a Marie pudesse ocupar esse lugar do professor. Então ela acabou sendo a primeira professora mulher do Instituto de Física, do curso de Física da Universidade Sorbonne, na França. Só que na época, muito legal, né? Só que na época ela acabou se apaixonando por um outro pesquisador, Paul Langevin, não sei se eu vou pronunciar certo o nome dele. Loucura. Esse pesquisador, ele era casado, mas dizia para ela que ia largar a esposa para ficar com ela, porque ele não estava mais vivendo um relacionamento bom com a esposa, como todos os homens que têm esse caráter, né? Acaba contando essa história. Então ele contou essa história para ela, inclusive eles se comunicavam muito por cartas, um com o outro. Ele enviava cartas românticas para ela enviava cartas românticas para ele, até que um dia a esposa dele interceptou uma dessas cartas. E aí a esposa deixou muito claro para toda a universidade o que estava acontecendo, que o esposo estava traindo ela com a Marie. Essa esposa também tinha um irmão que era jornalista, que divulgou essas cartas trocadas entre a Marie e o Paul. Meu Deus, que fofoca. Que fofoca. E aí, um pouco antes da Marie ir receber o segundo prêmio Nobel dela, né, que era o prêmio Nobel de Química, em 1911, ela recebeu uma carta dos membros da academia, incluindo o famoso Arrhenius. Conhece o Arrhenius? Não. O Arrhenius que ácidos e bases de Arrhenius. Ah, tá. O Arrhenius era amigo dela. E nessa carta, então, esses membros da academia, incluindo o Arrhenius, enviaram a carta para Marie dizendo que, apesar de que eles tivessem muita estima pela Marie, seria melhor ela não ir receber o prêmio Nobel, porque por causa de toda essa confusão que estava tendo em relação à vida pessoal dela. E aí, óbvio, que ela ficou indignada. Ela disse que era absurdo as pessoas darem mais importância à vida pessoal dela do que a contribuição que ela tinha feito para o progresso científico, né? E aí, só para finalizar, então, essa parte da vida pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre a carta que ela leu, um pedacinho da carta que ela leu quando ela foi receber o prêmio Nobel, né? Na verdade, essa carta ela escreveu para Arrhenius, e ela diz assim, abre aspas, sugere-me que eu desista de aceitar o prêmio Nobel que acaba de me ser concedido e dá a explicação de que a Academia de Estocolmo, caso fosse avisada com antecedência, provavelmente decidiria não me dar o prêmio, a menos que eu pudesse explicar publicamente os ataques de que fui objeto. Se esse fosse o sentimento geral da Academia, eu ficaria profundamente desapontada. Mas não acredito que caiba a mim conjecturar sobre as intenções e opiniões da Academia. Devo, portanto, agir de acordo com as minhas próprias convicções. A ação que me aconselha me parece que seria um grave erro de minha parte. De fato, o prêmio foi concedido pela descoberta do rádio e do polônio. Acredito que não existe ligação alguma entre meu trabalho científico e os fatos da minha vida particular. Não posso aceitar a ideia, em princípio,
de que a apreciação do valor do trabalho científico deva ser influenciada pela difamação e pela calúnia referentes à vida particular. Estou convencida de que esta opinião é partilhada por muitas pessoas. Estou muito triste com o fato de que o senhor mesmo, o Arrhenius, não pense assim. Fecha aspas. A Marie foi corajosa, ela foi lá, recebeu o prêmio. As pessoas não bateram palma para ela durante a cerimônia. Gente, que absurdo. Mas a Marie, ela acabou superando toda essa dificuldade. Então, na Primeira Guerra Mundial, ela foi pessoalmente contribuir com a sua pesquisa direto no campo de batalha. Então, ela foi tentar... Sabia-se, né, na Primeira Guerra Mundial, que muitos dos soldados que estavam feridos não conseguiam chegar até os hospitais militares improvisados. Então, ela criou, junto com alguns outros pesquisadores, ela criou o que eles chamavam de mini-curri, que eram carros nos quais eles eram equipados com máquinas de raio-x. Então, ela mesma ia dirigindo esses carros para poder resgatar soldados. E esses soldados, eles eram... ali no início, eles recebiam o primeiro atendimento junto com a equipe dela, e depois eles eram encaminhados para esses hospitais militares improvisados. E tem cientistas mulheres que também produzem conteúdo para a internet, né, Bia? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Hoje, século XXI, né, a gente tem muita conteúdo também produzido para a internet, né? Um dos exemplos é o nosso podcast, obviamente, né? Sim. E também eu conheço alguns canais no YouTube que alguns devem conhecer também, são bem reconhecidos, famosos aí, como o canal da Matemaníaca, o canal da Peixe Babel, de tecnologia, Nunca Vi um Cientista, tem vários cientistas, equipe feminina também, tem os Dragões de Garagem, que tem podcast, o canal no YouTube. Então, hoje em dia, século XXI, a gente tem muitas cientistas, futuros cientistas que também estão ouvindo o nosso podcast. E eu tenho também uma cientista que eu admiro demais nesse século XXI. Ela também é química, eu sou apaixonada nas químicas também, fazem muita coisa. É muito corajosa, faz muita coisa. Conheci por acaso, tenho a sorte de hoje estar gravando um podcast com ela, Guiana Chafran. E eu conheci uma biotecnologista, falei certo? Falou. Fiz. Uma biotecnologista que, além de biotecnologista, ela sabe mexer com bioimpressão 3D, ela sabe operar robôs, ela sabe reciclar plásticos, né, polímeros, ela sabe... Ela tem experiência com design, a partir da web design. Ela tem experiência... Pensa numa pessoa que é 1001 facetas, né? Extremamente multifacetada. Beatriz Carvalho. E além disso, ainda apresenta um podcast. Olha só, certo? A dupla perfeita. E esse foi mais um episódio do Pode Mais Podcast. Se você quiser falar com a gente, basta enviar um e-mail para podemaispodcast@gmail.com. podemaispodcast@gmail.com. E mande uma mensagem de voz também, se você quiser mandar, pode mandar pelo link que está na descrição. E também não esquece de seguir e nos acompanhar no Instagram. É @podemaispodcast, tudo junto também. Isso. E siga as nossas promoções, viu? A cada semana a gente vai postar algumas promoções. Você pode ganhar várias coisas legais seguindo aqui o nosso Instagram, @podemaispodcast. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo sábado.